Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou mostrar para vocês uma situação bem legal em que a gente pode utilizar a palavra about em inglês. Então, o que acontece é que em português a gente tem uma expressão muito comum e que a gente utiliza o tempo todo, que é o mais ou menos. Só que em inglês a gente vai ter várias maneiras diferentes de falar mais ou menos, dependendo da situação. E hoje eu vou mostrar para vocês uma dessas situações que é com a palavra about. Então, sem nenhuma enrolação, vamos para o assunto do vídeo. Então, a situação em que a gente vai utilizar o about com o significado de mais ou menos é bem simples de ser identificada, porque vai ser quando a gente tiver o mais ou menos antes de um número. Então, sempre que você estiver falando de um número, mas você não sabe exatamente qual número que é aquele, você pode utilizar o about. Deixa eu te dar alguns exemplos. Imagine que você está falando da idade de alguém, mas você não sabe exatamente quantos anos aquela pessoa tem. Então, aqui você pode utilizar o about, porque a idade é um número. Então, você poderia falar, por exemplo, My friend is about 20 years old. My friend is about 20 years old. Tranquilo? Mais um exemplo. Imagine que você está falando do horário que alguma coisa acontece. Então, novamente, quando você está falando de horas, você está falando de números. Então, se você não sabe precisamente o horário que alguma coisa acontece, você pode utilizar o about, que vai ter esse significado do mais ou menos. Então, você poderia falar, por exemplo, I always come home at about 6 p.m. I always come home at about 6 p.m. Então você tem o about mais um número. Um último exemplo. Imagina que você está falando da distância de alguma coisa. Então, quando você está falando de distância, novamente você tem números. Então, se você não sabe precisamente a distância de alguma coisa, você pode utilizar o about. Um exemplo seria: My school is about 5 miles from my house. My school is about 5 miles from my house. Então, a minha escola fica mais ou menos 5 milhas da minha casa. Beleza? E seria isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e que tenha ficado bem simples para vocês entenderem. Agora, se vocês quiserem ter aulas de inglês particulares comigo, eu estou com alguns horários livres e eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo e ele vai estar aparecendo aqui na tela também. Então é só vocês me mandarem uma mensagem que eu vou passar todos os detalhes para vocês, beleza? Então, no mais, se esse vídeo foi útil para vocês, não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.